Mas olha, o bate-papo aqui, vocês estão vendo que é sobre inteligência artificial. Quem aqui nunca usou nada de inteligência artificial? Difícil, né? Alguém nunca usou? Não, né? O que vocês usam mais de inteligência artificial? Chat. Alguém usa outra coisa sem ser o chat GPT? É o quê? DeepSeek? É mesmo? Ai, que legal. Mais alguma coisa? Gemini, Mistral? Qual? Gemini. Sabia que Gemini para aluno tem um ano grátis? Pro? Essa banda. Não vou mostrar nada aqui ligado. Eu não vou fazer uso de ChatGPT aqui, mas vocês podem ficar à vontade para perguntar o que quiserem, tá? Alexandre se ofereceu, você dá um enter para mim, Alexandre. Gente, desse negócio, história é chato, mas história é importante, pô. Por que é importante? Porque hoje a gente viu, começou ontem esse negócio. E não começou ontem, não começou com o ChatGPT. Olha aqui, ó. No início dos tempos, quer dizer, inteligência, nome, surgiu em 56, com uma cara. Esse cara juntou um bando de engenheiros, um bando de cientistas, um bando de net, numa convenção nessa universidade chamada Dartmouth, que é famosa em ciência artificial, no Nordeste dos Estados Unidos, lá em uma cidade, New Hampshire, mas enfim, frio, bem frio mesmo. E a ideia foi, vou chamar a atenção desses caras, que é importante. Se vocês quiserem, eu posso explicar por que eu acho que essa expressão nem é tão boa, inteligência artificial. Modestamente, eu acho que é uma expressão que acaba dificultando um pouquinho algumas coisas. Mas foi a ideia que ele teve, foi sensacional, juntou esse monte de gente, e aí deu um samba. Isso virou o que a gente chama de um verão da inteligência artificial. Por que verão? Porque muita gente começou a estudar e trabalhar em cima desse tema. Só que eles não tinham uma coisa que a gente tem hoje em abundância. O que é? Fala um de cada vez. Isso, muito bem. O que é, gente, que eles não tinham, que tem hoje? Pra caramba. Internet é um ponto, perdão, mas tinha uma outra coisa. O que é? Não, computador tinha, mas tinha uma outra coisinha muito básica, que alguns agora estão fazendo uso. Enquanto eu estou falando, vocês estão teclando. Olha que loucura. Inclusive, na aula vocês fazem isso também. Não é uma crítica. Mas a gente gera muito dado, não gera? A gente gera dado pra caramba. E como a gente gera muito dado, imagina vocês, nós, 220 milhões, imagina a China, 1,4 bilhão de gente fazendo TikTok, fazendo assim. É muito dado, é muito dado. Eles tinham pouquíssimo dado em relação ao que a gente tem hoje. Sabe o que mais que a gente tem hoje que eles não tinham? Poder de processamento. A gente tem muito mais GPU, muito mais chip do que eles tinham naquela época. Então isso caiu, isso ficou meio, né, ficou meio travadão. Até que você teve empresas como IBM, Unisys, Xerox. A Xerox, se eu falo Xerox, tu pensa em quê? Ele pensa em tirar Xerox, né? Mas a Xerox foi uma das maiores empresas, uma empresa super mega inovadora. É que aqui ninguém era vivo, aqui nessa... Ninguém aqui sabe o que eu estou falando, né? Nós não somos velhos. Nós somos vintage, todos nós aqui do lado esquerdo da plateia. Então, a Xerox inventou um monte de coisa legal, isso teve um novo boom da IA. Só que não teve retorno de investimento. E como vocês vão estudar em algum período, tanto contábeis quanto ADM, sem ROI não há solução. E aí o negócio caiu de novo, caiu no inverno, que a gente chama de inverno da IA. Alex, mas... Só que esse processo continuou, não parou porque ficou inverno. Então, vocês usam, já usavam, vocês não, mas eles aqui sim, e eu também, usávamos a Google, usávamos a AltaVista, usávamos um monte de coisa que começou, que já usava IA para fazer alguma coisa. Só que ninguém sabia que usava IA, porque era uma coisa de bastidor, era uma coisa que você não tinha acesso direto, né? Você não sabia exatamente o que estava acontecendo, a gente nem sabia que estava usando IA. A Amazon, depois iFoods, Waze e tantas outras coisas que a gente usa, que já usam IA há muito tempo, só que a gente não sabe. O que aconteceu? Em 2022, surgiu, olha só, o GPT quer dizer Generative Pre-trained Transformer. Isso quer dizer o quê? Isso é um cara, um algoritmo, né, uma receitinha, que consegue ler e entender palavras. Então isso já existia muito antes de 2017, mas 2017 teve um boom, se vocês quiserem, eu posso explicar o que foi também, 17 e 18.
E aí, de 2018 em diante, a máquina começou a entender e reproduzir palavra muito bem. Beleza. Mas em 2022, a máquina começou a não só entender e reproduzir palavrinha, como conversar com a gente, que é o chat do ChatGPT, que quem lançou foi a OpenAI em 2022, novembro de 22. E de lá para cá, gente, é história, vocês sabem o que aconteceu. Todo mundo aqui usa ChatGPT, ou não é? Acabaram de falar para mim. E alguns usam outra coisa também, e tem um montão de coisas para vocês usarem. Hoje tem aplicativo para você fazer relativamente quase tudo. Tudo. E até uma preocupação que eu coloco na cabeça de vocês, preocupação no bom sentido, de como é que vocês vão se manter e se criar e profissionalizar de maneira relevante com tanta coisa que está acontecendo tecnológica hoje no mercado. Se vocês quiserem, faça essa pergunta para mim depois, tá? Para eu responder. Não sei se vou responder, mas a gente pode discutir. Então, isso foi um boom, mas foi um boom gigante. E a gente está caminhando para uma coisa chamada superinteligência. Olha que loucura. Uma coisa que na época de muita gente aqui mais vintage seria ficção científica, hoje não é mais. Hoje não é mais ficção científica, é uma realidade científica, uma superinteligência. Mas falando em inteligência, o que é inteligência? Como é que chama você de roxo? Roxa, só tem uma pessoa de roxo, aí você vai. Qual é o teu nome? Eu não entendi, não, mas confio. Fala para mim, o que é inteligência? É o quê? Sabedoria é inteligência? Ou não? O que é inteligência? Fala aí do meio aí. O que é inteligência? Compreender e entender. Questionar também é bom. O que mais é inteligência? Pessoal vascaíno, o que é inteligência? É o que eu tenho. Ok, mas o que mais? O que é inteligência? É saber usar isso que ele falou para fazer alguma coisa? Inteligência é difícil definir fisiologicamente, biologicamente, psicologicamente, filosoficamente, você definir inteligência. Tem a ver com tudo que vocês estão falando e mais alguma coisa. Tem a ver com adaptação. Tem uma frase bacana que fala que inteligência é tudo aquilo que a gente usa quando não sabe o que fazer. Olha, para pensar um segundo. Tudo aquilo que a gente usa quando não sabe o que fazer. Inteligência. Inteligência é um negócio complicado de definir. Aí quando você fala inteligência da máquina, por que eu falei que inteligência artificial é uma expressão um pouco over, uma expressão um pouco exagerada? Porque inteligência tem a ver com outros aspectos na nossa cabeça e da gente que não são só aspectos cognitivos, você entende? Então vocês vão estudar que existem vários tipos de inteligência, por exemplo. Uma delas é emocional, outra delas é inteligência sinestésica, tem inteligência para quem desenha, para quem escreve, inteligência para quem pinta, tem inteligência para caramba, além dessa inteligência que a máquina usa hoje. Deu para captar a ideia? Então, por isso que inteligência é um pouco exagerado. Mas, quando a gente fala de inteligência de máquina, a gente está falando de uma inteligência que hoje é classificada como fraca. Mas por que fraca? Ela faz um monte de coisa, ela faz mágica. Mas, por que ela é dada fraca? Porque ela faz uma coisa bem. Pergunta assim, pô, André, o ChatGPT faz várias coisas, como é que faz uma coisa? Levanta a mão. Então, assim, é considerada fraca. Alguma dúvida? E, gente, ele fez um mix do que era para perguntar, mas ele perguntou bem. Ele falou o seguinte, porra, como é que é fraca se o ChatGPT faz um monte de coisa, gera imagem, gera texto, gera vídeo, gera o diabo, né? Por que é fraca? Fraca no sentido de que, apesar de fazer várias coisas, a forma como ele faz essas coisas é a mesma. O raciocínio, por assim dizer, por trás é o mesmo. A forma de gerar isso é, vamos dizer assim, um pixel por vez, um token por vez, uma nota por vez. Então, o que está por trás ainda é muito igual. Sem falar que não existe uma condição básica do que a gente entende que vai ser uma superinteligência, ou uma AGI, uma inteligência artificial geral, que é o fato dela saber que ela existe. Uma certa senciência. E se você acha que eu estou doido, não estou. Tudo que eu estou falando não tem nada de ficção, tá, gente? Que às vezes alguém pode não estar ligado aqui. É a máquina entender que ela existe. Isso não tem hoje. A máquina não tem essa, ainda que esteja cada vez mais caminhando para isso, isso não aconteceu até agora. Imagina que a gente some todas as inteligências num nível de PhD, todos nós somados, médicos, fotógrafos, cozinheiros, engenheiros, advogados, tudo gerando uma inteligência só. Não ia ser legal isso? Ou não? Essa é uma pergunta que a gente faz, que a gente estuda e que é a provocação que a gente pensa. Fala, cá, vamos fazer isso por quê? Recentemente escrevi um artigo no LinkedIn falando sobre isso. Inteligência artificial geral. Por quê? Para quem? Podemos, devemos? Esse tipo de coisa. Mas é para isso que a gente está caminhando. A gente não sabe ainda quando que vai acontecer isso. Depende de quem que você lê, de quem que você estuda, de quem que você
mas que vai acontecer a maioria. Aliás, eu desconheço hoje qualquer pensador, qualquer estudioso, qualquer pessoa que trabalha com isso, inclusive quem vos fala, que acha que isso não vai acontecer. A questão é quando vai acontecer. Pelo ritmo dos algoritmos, entendem? Esses caras aqui, vocês conhecem todos eles? Que eu perguntei no início quem usa IA, etc. Já ChatGPT eu sabia que todo mundo usaria, mas porque foi o primeiro também, né? Mas tem muita gente pesada ali. Vocês conhecem o Perplexity, por exemplo? O Perplexity, gente, vocês terem uma ideia, eu não uso mais Google. Ok, eu esperava um... vou falar de novo, tá? Eu não uso mais Google. É incrível a perplexidade de vocês. Eu não uso mais Google, eu uso Perplexity. Até porque, se você é cliente vivo, você tem desconto no Perplexity. Não é nada, não, mas é verdade. Você usa o Perplexity Pro e você consegue ter acesso a coisas não patrocinadas. Eu não vou mostrar agora, porque não é o fórum agora aqui, mas você consegue ter informação relevante e com fonte. Para quem é professor, ter fonte é um negócio relevante, sabe? Bem relevante. Para quem é aluno, também. Então, assim, é muito legal você ter a fonte do que está sendo pesquisado. E sem ser link patrocinado, como é o caso do Google, sabe? Isso é um negócio bacana. E o Perplexity ainda faz miséria. Vocês gostam da Siri? Ou gostam da Alexa? Ou não? Fala que não. Fala a verdade. Não, também não. Ninguém gosta. A Siri é horrorosa. A Siri é horrorosa, quer dizer, não sei se ela é bonita, mas é péssima, né? A Siri é péssima. E a Alexa é aquela coisa. Liga a luz, né? Bota uma música e tal. Agora, olha isso aqui, ó. Olha o que é um assistente que ajuda de verdade, ó. Por favor, você pode pedir um Uber para mim? Pede um Uber para o Santos Dumont e usa a minha origem atual como ponto de origem aqui, o lugar onde eu estou, por favor. O Uber já foi chamado com o seu local atual como ponto de origem e o destino no Santos Dumont. Está aqui o Uber. Só que ele botou black, meio pesado, mas está aqui. Ué, não, ele não botou nada, ele botou para eu escolher, na verdade. Se você quiser... eu queria... Deixa eu botar outra aqui. Ó. Eu queria fazer agora, bota na minha agenda, pegar o óculos da Eliane, amanhã às 3 horas. Bota na agenda minha da Apple. Coloquei na sua agenda o lembrete para pegar os óculos da Eliane amanhã às 3 horas. Isso aqui, gente, é um agente, é o Advanced Voice Mode da Perplexity. Então, assim, além de várias coisas legais, ainda tem isso aqui que funciona de verdade como assistente. É claro que eu também uso bastante para muita coisa, para estudar, por exemplo. Vocês que fazem ginástica, tem pinta de gente que esse aqui faz ginástica, o pessoal que faz ginástica, pessoal saudável, Rita, etc., faz ginástica. Eu não faço ginástica, mas eu dirijo, eu faço coisas... Então, para dirigir, para você estudar, não ficar de bobeira... Oi, Sofia, tudo bom? Estou na frente aqui de um monte de gente bacana, são alunos novos, calouros, né, de graduação, de administração e de ciências contábeis, estão ávidos pelo conhecimento, super ávidos pelo conhecimento. Que mensagem você pode dar para esses alunos novos que estão começando agora a faculdade? Oi, que legal estar falando para esses calouros cheios de energia. Digam a eles que essa jornada que estão começando é cheia de oportunidades, tanto para aprender... Please, change it to English, please. English right now. Sure, I'll switch to English right away. Não fez switch nenhum, né? Você não fez switch nenhum, Sofia. Sofia? Você... tá. Talvez... Sofia bebe, de vez em quando. Talvez ela esteja... Sofia, obrigado pela mensagem para eles. Você consegue enxergá-lo? Você consegue enxergar esse cara aqui na frente, Sofia? Pergunta o nome dele, Sofia. Ah, que legal. Eles parecem muito animados e atentos. Dá para ver que estão cheios de expectativa. Pode dizer a eles que cada momento de curiosidade esse aqui agora... da tua frente, Sofia, esse que você está vendo. Como é que ele está vestido? Ele está com um boné e uma camiseta estampada, tomando notas com atenção. Eu não sei o que ele está tomando nota, não estou falando nada, mas ele está tomando nota não sei de quê, mas ele está anotando aqui, Sofia. Tá bom, obrigado, já coloquei meu ponto. Gente, vocês estão percebendo que isso aqui eu uso para estudar, eu uso para estudar coisas que me interessam, eu uso para falar francês dirigindo, eu moro longe, então eu venho dirigindo falando francês com uma assistente que me ajuda a falar francês, que me corrige. Esse é o mundo que vocês estão vivendo. E esse é um pedacinho daquele mundo ali. Você sabe quem provê isso tudo? Aquela empresa em verde ali, chamada NVIDIA. O que faz a NVIDIA?
Eu não entendi nada, mas confio em vocês. A NVIDIA, para essas empresas trabalhar, para a Sofia me ajudar, para poder marcar coisas desse tipo. Sem esses chips, a coisa não funciona. A gente vai ver no final do nosso bate-papo que isso tem um preço. Quando eu digo preço, tem um custo. Isso tem um custo ambiental, isso tem um custo que a gente vai ver que, enfim, envolve outras questões socioeconômicas também, mas o poder disso é fenomenal, né? Tem ou não tem? Se vocês não estão vendo o cachorro, é grave. Deixa eu falar isso, tá? Tá todo mundo certo, vocês falam, tá? É a minha cachorra. Eu sei, é muito fofo isso, né? E a minha cachorra nem sabe que foi fotografada, enfim, direitos de imagem, etc. É a Vanilla. A Vanilla está ali. Sim, tem um cachorro nessa imagem. Como é que você sabe? Porque você, desde pequenininho, viu, você tocou em cachorro, você passou a mão em cachorro, você foi mordido eventualmente por um cachorro. Mas a máquina é muito burra. Então, a máquina, a princípio, ela não sabe que isso é um cachorro. Como é que eu digo para a máquina que isso é um cachorro? Eu tenho que pegar um montão de imagem. Quando eu digo montão, é um montão mesmo, coisa de milhão de imagem, e dá para ela, dizendo assim, ó, isso é um cachorro. Aí mostra um gato, falo, isso não é um cachorro. Aí mostra um leão, isso não é um cachorro. Aí mostra um cachorro piquinês, um fila, um doberman e um pastor alemão, isso é um cachorro. Eu mostro um monte de imagem. E explicito isso é um cachorro. Eu tenho que dar isso para a máquina poder entender. Aí quando eu der um cachorrinho novo, sem dizer que é um cachorro, a máquina fala assim, tem 77,7% de chance disso ser um cachorro. Incrível, né? Pensando assim, porra, André, tudo isso para ver se é um cachorro? Não, ridículo. Entendeu? É tão simples quanto isso. Quer falar alguma coisa? Ele é agressivo, esse cara, né? Esse cara aqui da frente da plateia. Olha só, a mesma técnica que é usada para ver se é cachorro ou não, é usada para ver se você tem um carcinoma, se você tem um melanoma, se você tem ou só uma pereba, né? A técnica é idêntica, só que quem diz é um cachorro não é um câncer ou não é um médico. Ele tem que rotular isso tudo. Dá um trabalho desgraçado fazer isso. Mas é assim que a máquina aprende. Acredite se quiser. Para analisar a imagem, né? A máquina faz várias coisas. Se a gente quiser pensar, não é tão simples, né? Não é tão fácil. Imagina a quantidade de imagem que eu tenho que dar para a máquina para ela não errar. Imagina a quantidade de foto de cachorro, porque ali nessa imagem tem cachorro, tem bolinho e tem alien. É difícil a máquina descobrir isso. Imagina, porque a máquina tem que, quanto mais a máquina tiver imagem, mais precisa ela fica. Quanto melhor os dados que você passa para a máquina em geral, melhor a máquina fica. Se você bota porcaria, sai porcaria. Se você bota coisa boa, sai coisa boa. Parece brincadeira isso, mas isso é usado para treinamento. Para a máquina discernir o que é um bolinho e o que é um cachorro. Né? Vai lá, mais um. O que é aprendizado de máquina? Apesar de máquina, gente, olha só. Quando eu era pequenininho, fiz a primeira faculdade, como é que eu queria fazer? A primeira faculdade foi computação, né? Como é que eu fazia a máquina entender o que eu queria? Eu dava lá Celsius, aí dava uma fórmula que eu tinha que dar para a máquina, e a máquina pegava o Celsius e traduzia para Fahrenheit, porque eu dizia para a máquina que Celsius é igual a Fahrenheit, menos 32, eu dava a fórmula para a máquina. Beleza? Como é que é aprendizado de máquina? Eu não faço isso. Eu dou um montão de Celsius e um montão de Fahrenheit correspondente, mas um montão mesmo. Então a máquina sabe que tanto de Celsius é tanto Fahrenheit, tanto de Celsius é tanto Fahrenheit. A máquina entende esses dados e a partir de um novo Celsius que eu dou para ela, sei lá, 30 graus Celsius, ela já entendeu sozinha qual é a fórmula, sem eu dar a fórmula para ela. Nesse caso é uma regressão linear. A máquina entendeu como é regressão linear, ela fez a regressão, chegou num valor ali, e qualquer centígrado que eu der lá, qualquer Celsius que eu der, perdão, ela vai achar o Fahrenheit. Então a máquina aprende através dos dados, sem ser programada. Não é lindo isso? Fala que é lindo. Vocês estão bem emocionados. Mas é lindo, a máquina aprende sozinha. Só que tem várias formas de aprender. Não vamos entrar muito no detalhe agora, mas só para ficar claro, vou mostrar primeiro o primeiro tipo aqui. Pode pular, Alexandre, por favor. Que é o aprendizado supervisionado. Vamos lá. Isso aqui é uma tabela com um monte de gente. Vocês não conseguem ler daí, mas eu também não consigo ler daqui. Mas olha, isso aí é um monte de gente com data de aniversário, com idade, com quantidade de compras, valor da compra, etc, etc, etc. E eu tive que dizer na última coluna, eu, ser humano, disse se a pessoa roubou ou não. Então tá ali, ó, botei lá, sei lá, Roberto, Marta, Pedro, Joana, André, blá, 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 e eu disse, a coluninha vermelha e azul, eu que disse para a máquina, roubou ou não roubou. Eu estou rotulando para a máquina. Tá claro isso? É um trabalho humano isso. Deixando claro para vocês. Aí,
eu vou pegar novos dados, novas pessoas da minha empresa, da minha loja, da minha padaria, minha farmácia, e vou botar ali, ó, o Alberto, a Marina, a máquina, através daqueles dados que eu usei para treinar a máquina, o verbo que a gente usa é esse, a máquina aprendeu uma fórmula também. Só que não é uma regressão aqui, né? Mas a máquina aprendeu que, sei lá, quem é homem, acima de 40 anos, e comprou tantas coisas, rouba. Digamos, quem é mulher, abaixo de 20, não rouba. A máquina que descobriu. A máquina descobriu sozinha. E aí, se eu der dados novos, a máquina vai dizer para mim, olha, esse cara vai roubar, esse cara não vai roubar, esse cara vai roubar, esse cara não vai roubar. Que podia ser assim também, ó, esse cara eu vou contratar, esse cara não vou contratar, esse cara eu dou empréstimo, esse cara não dou empréstimo, esse cara eu dou condição adicional. Isso pode ser usado para qualquer coisa, contanto que você treine direitinho a máquina. Está claro para vocês? Se treinar errado, vai dar ruim no final. Beleza ou não? Vocês estão vivos, né? Então tá bom. Esse que a gente viu agora é aprendizado supervisionado, porque eu dei rótulos, eu explicitei cada coisa daquelas. Agora aqui o aprendizado não supervisionado. E para não ficar explicando slide, que é chato ler slide, para que serve esse cara? Imagina que você tem um monte de dados. Quando vocês vão na farmácia, vocês não dão CPF? Ou não? Para que você dá CPF? Para ganhar promoção. Além disso, imagina que a farmácia sabe que quem compra Novalgina compra omeprazol. Sei lá, pô. Imagina o poder que um plano de saúde teria se soubesse o que você compra. Imagina um supermercado, que isso é caso real de estudo, que tem assim, olha, o cara que compra fralda, compra pão e compra leite, ele compra Heineken. Quem que vai imaginar que o cara comprando fralda, coisa mais pura do que isso, não existe, o cara bebe Heineken, que também não existe ser puro. Mas estou dizendo, você vai colocar, no mínimo, a Heineken mais próximo da fralda, digamos. Ou você vai fazer uma promoção voltada a essa pessoa. Ou, isso é o lado bom da coisa, né? Para isso que serve o não supervisionado. Ou você pode fazer coisa ruim também. Por exemplo, digamos que o lado de cá seja direita, politicamente, e o lado de cá seja esquerda. Mas tem um meio, porque direita não vai para a esquerda, né? Aquela coisa meio esquisita, mas o meio é meio. E o que eu faço com esse meio? Se eu começar a bombardear coisa nesse meio, para vir para cá ou para ir para lá, como eu sei que esse grupo é direita e esse grupo é esquerda, e eu só sei isso porque eu fiz um aprendizado não supervisionado que me deu esse agrupamento, eu posso jogar coisa nesse grupo aqui, até que eu jogue... Pode ser que alguns eu não pesque, mas alguns eu vou pescar e jogar para cá ou jogar para lá. Isso é feito em todas as eleições. Aqui, nos Estados Unidos, no mundo. Isso é... Quer ver outra coisa legal que é feito com esse negócio? Vocês têm Netflix? Se vocês não têm, vocês roubam de alguém. Não roubam? Ah, pronto, você rouba, legal. O Netflix, você tem lá, você que assistiu esse filme, assista aquele, não é? Não, isso é mais pinta de Amazon. Mas, por exemplo, filmes recomendados para você, não tem isso? Pronto, é isso aqui, ó, baseado em comunidade. Você começa a separar grupos. Aliás, por curiosidade, a Netflix, ela conseguiu aumentar 4... Porque a Netflix, ela quer que você fique ligado, a Netflix quer que você não saia da Netflix, não tenha a evasão, e a Netflix quer que chama de cauda. O que é cauda? A Netflix, digamos que o acesso sejam 1000 filmes, deve ser muito mais, mas digamos que seja 1000. A gente assiste 100, e ela quer que você assista os outros 900, porque ela comprou aquilo ali, né? Então, o que ela fez? Ela começou a te recomendar filme. Eu gosto de ficção. Então, ela sabe que eu gosto de ficção, ela vai me recomendar filmes de ficção que ninguém vê, aquele filme podre que ninguém vê, mas eu vejo, porque ela me recomendou. E com isso, aumentou em 4 vezes. Isso é artigo também. Aumentou em 4 vezes a visualização de filmes da Netflix. E por aí vai. Spotify, Amazon, e tudo que vocês usam, tudo que a gente consome, iFood, tudo. Waze, como é que chama? Rappi, tudo, todo aplicativo que você usa trabalha com isso aqui. Esse último aqui é o mais matemático das categorias de aprendizagem, né? Aprendizado por reforço. E o que é isso? Esse cara, como vocês estão vendo ali, muito relacionado a jogos, mas não pensa só em jogo, não. Pensa o seguinte, imagina que você quer... É a base da psicologia comportamental. Você tem lá um objetivo para o ratinho sair do labirinto. E se o ratinho sai, ganha um queijinho. E se o ratinho ficar preso eternamente, ganha um choque. Calma, a ciência avança através de coisas desse tipo. Então, assim, você dá punições ou dá recompensas para aquele objeto de análise. Tranquilo? Sabendo que o que a pessoa quer é maximizar a recompensa. Na máquina também, ela quer maximizar a recompensa. Você programa que a máquina tem que fazer ponto no jogo. Presta atenção, a máquina não sabe o que é aqueles fantasminhas, a máquina não sabe o que são as bolinhas, a máquina não sabe o que são as paredes, a máquina só sabe que tem certos movimentos que ela faz que aumentam os pontos.
Então ela vai jogando contra ela mesma, várias vezes. Mas joga tantas vezes que ela começa a ficar imbatível. Porque ela vai maximizando o objetivo dela, que é o quê? Aumentar a recompensa. E o que é recompensa? Fazer ponto. O que é recompensa? Não é pirulito, não é choque. Recompensa, no caso da máquina, a grosso modo, seria 1 ou 0. Faz uma coisa boa, ganha 1. Faz uma coisa ruim, ganha 0. Então a máquina vai sendo modelada dessa forma. E é isso uma das principais tecnologias, por exemplo, para carro autônomo. Por exemplo, drone, caminhão autônomo, avião autônomo. E é essa uma das principais preocupações, um dos principais medos que as pessoas que mais estudam isso, inclusive quem vos fala, têm em relação aos problemas de segurança. Segurança em inglês tem 2 palavras que em português não tem muito bem, né? Que é security e safety. Quando fala de safety, a gente está falando de um possível desalinhamento, parece que é ficção científica, não é um desalinhamento entre o interesse da máquina e o interesse humano. É um pouquinho mais longo para explicar, mas para pensar. Se a máquina quer maximizar a recompensa, digamos que eu sou um drone e eu tenho que atacar lá a minha ex-aluna lá. Coitada, lá no cantinho. Tem que atacar. Aí eu descubro que como é que chama? Tá um botão para eu poder atacar ela. Aí eu vou, né, quero atacar, o Lucas é o botão, mas o Lucas está muito lento. E o meu objetivo é maximizar a minha recompensa. É matar lá. Coitada, jogar na parede lá. O que eu posso fazer enquanto máquina? Eu não tenho nada contra o Lucas, mas eu posso tirar o Lucas do processo, se assim for, para maximizar meu potencial de recompensa. Deu para entender o que eu falei mais ou menos ou não? Isso é um negócio sério pra caramba. E eu estou dando um exemplo bem rápido, mas tem livros excelentes sobre isso. Aliás, é muito bom a gente ler livro, essa é a minha opinião, né? Que a gente não concorda. Porque se você só lê livro que você concorda, você vira um mané, né? Porque você fica reforçando aquilo que você já acha. Se você lê livro que você não concorda, você pode ou, de fato, reforçar o que você conhece e ainda refinar o teu argumento, ou aprender coisas novas, pô. Então é importante ler. Vocês vão perceber pelo meu estilo aqui que eu sou um entusiasta desse assunto, profundo entusiasta. Mas eu reconheço que existem riscos. E muitos. E de várias categorias diferentes, né? Um dos algoritmos mais celebrados e mais famosos, que estão em todas as categorias, supervisionado, não supervisionado, por reforço, etc., são as redes neurais. E aqui vocês fizeram biologia há pouco tempo, bem menos tempo que eu, né? Certo? Então vocês lembram bem de sinapses, lembram bem de dendritos, axônios, etc. É a mesma coisa no computador, só que não. No computador, a ideia também é passar impulso elétrico, a ideia também é comunicar um neurônio com outro neurônio, mesma coisa. Só que não passa impulso bioquímico, passa impulso matemático. Mas a ideia é muito parecida. A ideia é, quero uma máquina inteligente, então o que é mais inteligente? O que faz a gente ser inteligente? A conexão entre neurônios. Então tá bom, então vamos criar neurônio. E vamos sair dando número para o neurônio. E deixa o neurônio sozinho, os neurônios sozinhos, através de uma certa conta que é feita aqui, que é um pouquinho mais demorado para explicar, eles sozinhos se atualizam. Olha que legal. Aí a máquina aprende. Literalmente aprende. Digamos, a máquina aprende que por aqui não vai, vou por ali. Literalmente é assim que funciona. Então, é um negócio muito doido. Quando você tem muitos neurônios, muita coisa mesmo, a gente começa a ter o que a gente chama de deep learning, que é uma rede neural profunda. Por que profunda? Porque tem muito neurônio e muita camada de neurônio. O ChatGPT, só por curiosidade, que vocês já falaram que conhecem bem, o ChatGPT usa um stack, uma pilha de redes neurais, uma em cima da outra. Mas assim, estamos falando de 10, 15, 20 redes neurais empilhadas. É um negócio muito louco para isso funcionar. É sensacional. E isso aqui, gente, é que fez com que surgisse a generativa. É que você consegue fazer uma música. Eu não botei música para vocês, às vezes eu abro palestra com uma música, que eu fiz usando IA. E assim, hoje você faz qualquer coisa, pô. Por quê? Porque você tem um bando de neurônio desse aqui trabalhando para você, rodando em máquinas, né? Esse slide é um slide importante. Você que estava dormindo, você que estava pensando na vida, vascaíno que está ali já mortinho. Gente, olha esse slide. O que é esse slide aqui? Esse slide define bem na cabeça o que são as coisas. Muita gente acha que inteligência artificial é igual ao ChatGPT. E não é. PlayStation. Inteligência artificial é aquela bola grandona ali. Aquela bola grandona inclui heurística, aquela bola grandona inclui a robótica, aquela bola grandona inclui sistema especialista, que é o que eu aprendi na faculdade, primeira faculdade. Aquela bola grandona inclui machine learning, aprendizado de máquina, que a gente acabou de falar. Dentro de machine learning tem um tipo de algoritmo, acabei de mostrar, que chama rede neural. Se a rede neural tem muito neurônio, a grosso modo, é uma rede neural profunda. O
que é o que permitiu surgir IA generativa, como o nome sugere, é uma IA que gera coisas. Música, som, texto, etc, etc. Um tipo de IA generativa chama LLM, uma categoria, que é Large Language Models, ou seja, modelos em larga escala. Por que são chamados assim? Porque foram treinados com toda a internet. Para pensar, toda a internet, e alguns jornais clandestinos também. Então, assim, é muita informação. Por isso que o GPT fala bem. Dentro dos LLMs, você tem vários tipos, GPT, Claude. Eu, por exemplo, quando você começa a estudar isso um pouco mais e usar um pouco mais, é fundamental usar, você começa a ver diferenças entre o GPT, o Claude, o Gemini, o Mistral, o Grok, o DeepSeek, o Qwen, o Maritaka. Existe o Maritaka, sabia? Existe o Sabiá, que é um LLM brasileiro, treinado com língua portuguesa, que tem relevância, né? Porque a língua portuguesa... Os LLMs todos esses caras que estão ali, dos que eu escrevi ali, todos eles são gringos. Como assim gringos? Você pergunta em português, mas ele pensa em inglês e depois traduz para português de novo. É diferente de um que pensa em português. Mas enfim, é um outro assunto. Vamos lá. Isso aqui, que está com essa metáfora aqui dos Transformers, como é que chama esse bicho mesmo? Megatron? É isso? Megatron? Você conhece bem o filme, Optimus Prime. Eu detesto essa série, eu não sou chegado nessa série, mas eu só botei como referência. O Transformer é só para mostrar, não dá para comentar isso agora, mas só por curiosidade, uma homenagem, na verdade, esse é o algoritmo por trás de todos os LLMs. Então, se você usa o ChatGPT, quem está por trás é esse bichinho aqui, que hoje nem usa aquela parte mais de lá, do encoder, só usa a parte de cá, gerando palavrinha atrás de palavrinha. Que nem seu celular faz, só que com muito mais competência. É isso que esse cara faz. E não houve um desenvolvimento, vamos dizer, tão grande e tão poderoso desde 2018, que quando foi criado, não houve nenhum outro breakthrough, assim, uma grande mudança tecnológica que favorecesse alguma coisa mais nova do que você tem hoje aí. Tem pequenas mudanças, mas não tem um grande algoritmo como esse aqui. Esse, até hoje, é o que é usado em todos os LLMs, por incrível que pareça. Tá? Esse carinha aqui, enfim, se quiserem que eu explique depois para alguém em particular, eu explico. A lógica é linda, a matemática é linda, e além da matemática linda, ainda tem a parte, existe um paper por trás disso. Então, um paper bem conhecido, fácil de você achar e tal. É só uma homenagem mesmo. E aqui são as opções que a gente tem. Seria legal mostrar alguma coisinha para vocês, mas só por hora, ter uma ideia do que existe no mercado. Isso aqui não é nem um décimo do que existe. Esses são os mais famosos. Ela usa DeepSeek, alguém lá atrás usa DeepSeek por alguma razão. O DeepSeek tem uma vantagem, o DeepSeek, o Llama. Qual é a vantagem? Vocês vão, daqui a pouco, trabalhar em... Alguém já trabalha aí? Sem ser o pessoal vintage? Ali atrás já trabalha? Pronto. Vocês já devem saber que nas empresas, muitas vezes, as empresas proíbem de você usar o ChatGPT, por exemplo. É ou não é? Ou não? Ou não proíbe nada? Não proíbe ainda. Alguém proíbe lá ou não? O ChatGPT? Proíbe lá? Por que proíbe? Porque tudo que vocês colocam no ChatGPT é passível de ser usado para treinamento. Então, dado a planilhinha da sua empresa, etc., pode ser usado para treinamento, e um cara mal intencionado faz o que a gente chama de um prompt injection, que é você fazer um prompt sacaninha, e você consegue, não é fácil, mas você consegue, é passível de recuperação esses dados. E a OpenAI, por lei, ela é obrigada a manter seus dados. Mesmo que você apague, ela é obrigada a manter seus dados. Fala. Sim. Legal. Bilhão de células? O que você trabalha? Ai, que legal, cara. Para poder botar. Qual é o teu nome? Muito legal isso que o Alexandre falou, porque o nome do que ele está falando, gente, é importantíssimo. Muitas empresas não têm isso ainda, pasmem. A maioria esmagadora está pisando em ovos ainda. A maioria esmagadora, literalmente. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que ter uma política. Inclusive a universidade também, né? Todas as instituições, uma política. Posso usar à vontade? Não posso? Posso usar para fazer trabalho da faculdade? Não posso?
O professor vai usar para corrigir meu trabalho. Sabe esse tipo de coisa? Tem várias, a gente pode falar 1000 coisas aqui, né? São tópicos importantes e que tem que ser trazidos à tona, né? Isso que você está falando é fundamental. A maioria das empresas não tem uma política. Esse guia que o Alexandre falou, muita empresa não tem. Aí vira meio zona, e não é bom ser zona. O que eu ia comentar é que o ChatGPT, o Gemini, dos que estão ali, né, Claude, etc., Grok, que é do Elon Musk, esses caras são fechados. Então você não tem controle do que acontece. Agora, uma dica, muitas empresas estão baixando modelos. Eu mesmo já baixei na minha máquina, não nessa, né, mas uma outra, o DeepSeek, com 70 bilhões de parâmetros, que é nada, mas baixei para trocar e mexer no DeepSeek. Porque com um código aberto, você pode customizar aquilo. E aí você pode botar o que você quiser ali dentro, e se quiser ainda simula que está na internet, porque os teus usuários não precisam saber que está na internet ou não, no sentido de que não tem controle sobre isso, mas ninguém está na internet, ou seja, os dados não saem para fora, e você pode botar o que você quiser ali dentro, porque está fechado no teu diretório, no teu data lake, no teu data warehouse, está fechado na empresa. Então, modelos abertos têm essa vantagem. Exemplo, o DeepSeek. Essa é uma das coisas que tem feito com que a China tenha se destacado no mercado mundial em termos de inteligência artificial e tecnologia. A vanguarda de modelos abertos em relação a modelos fechados americanos. Isso aqui são exemplos de paper, não dá para vocês lerem, que são só pouquinhos exemplos de paper ratificando o quanto a gente ganha de produtividade, de qualidade e de satisfação, pasme, em usar um bichinho desse, um LLM desse. Detalhe, eu estava lá no MIT nessa época que estava começando a escrever o paper, até no passado continuavam a escrever o paper, e, gente, é um negócio muito louco, quer dizer, não faz sentido. Um dos maiores problemas do Brasil é produtividade, vocês sabem disso. Esse troço dá muita produtividade. Existem coisas que a gente dá em troca dessa produtividade, que a gente pode discutir, mas que você ganha produtividade, ganha. É impressionante, é muito forte. E isso é uma coisa que vocês têm que cada vez mais abarcar, porque vocês vão ser levados a usar isso aqui, vocês vão ser levados a trabalhar com isso. É simplesmente inexorável. Não tem como você não trabalhar com isso. Até porque você vai ser demandado por produtividade também. Então é importante vocês conhecerem as opções, experimentarem, ver como é que funciona, né? Como é que você se adapta com as boas práticas, não vai reinventar a roda, né? Dicasinhas rápidas. Primeiro, quanto mais você conhece do assunto que você pergunta, que você faz o prompt, melhor. Se você não conhece, fica meio copy-paste. Agora, se você conhece, você truca a máquina, você pergunta, é isso mesmo? Mas eu queria aquilo e tal. Se você pedir para a máquina assumir um papel, é muito legal também, porque ela vai refinando e afunilando o que ela vai te passar. Além disso, dá exemplo para a máquina. Quanto mais exemplo você der, melhor fica. A máquina gosta de exemplo, precisa de exemplo, e a tua resposta fica melhor se você der exemplo. Se você só pedir, faz um projeto aí, faz um plano de negócio, vou montar um café, faz um plano de negócio para mim, né? Poderia ser uma pergunta. Ele vai fazer, só que mequetrefe, é um plano ruim. Como é que fica melhor? Fica melhor assim, olha, eu vou fazer um café, vou fazer um café na Tijuca, sei lá. Beleza. E aí faz aqui, me entrevista, você pergunta para ele, me entrevista sobre o café, até que você tenha 95% de confiança de fazer o melhor plano de negócio que a gente pode fazer. Faz pergunta uma de cada vez, espero responder e vai para a próxima. Aí ele vai começar. Por que você quer fazer um café? Que tipo de café? Qual o ticket médio? Qual o teu público-alvo? Por que na Tijuca? Em que lugar da Tijuca? E plá, 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 plá. Lá no final, ele vai fazer o plano, só que o plano vai ficar 80 vezes melhor. Confia em mim. Vai ficar muito melhor. O plano fica top. Plano de projeto, plano de negócio, plano de marketing, está aqui, professor de marketing, o que vocês quiserem, fica melhor. E, de novo, essas respostas que você obtém da máquina não são VF, elas são V0, porra. O que significa? Aquilo ali você tem que trabalhar em cima, pô. Você tem que olhar o que está escrito ali, né? Você tem que trabalhar aquilo, entender o que está escrito agora, que ajuda muito, ajuda. Outra dica é cortesia. Tem gente que fala, por favor, ChatGPT. Obrigado, ChatGPT. Valeu, ChatGPT. Boa noite, ChatGPT. Assim, não existe nenhum ganho técnico de qualidade por você ser cortês com a máquina. A menos que você ache que vai máquinas e que você vai ser o primeiro a ser atingido, caso você não tenha sido. Eliane foi polida a máquina, vai poupar a Eliane. A Rita chutou a máquina. Isso, por enquanto, não é provado que isso vai acontecer. Não vai vir uma Skynet, ninguém sabe o que é Skynet, só o pessoal vintage. Enfim, mas não vai vir nenhum robô e vai destruir a gente. Então, não há necessidade. E digo mais, quando você fala por favor, ainda é menos grave.
O obrigado é grave. Me explico. A forma como o GPT e os outros processam a coisa é assim. Ele lê todo o texto, aí gera a próxima palavra. Certo? Se você fala por favor, é no início. Agora, se você falar obrigado, é no fim. Então, ele tem que ler tudo de novo para dizer de nada. Então, ele gasta um monte de energia para te fazer isso. Então, se você quer ser cordial, fala por favor, não fala obrigado, é que está gastando energia do seu próprio mundo, tá? E eu não estou brincando, isso é seríssimo. E não tem nenhum ganho, para você falar obrigado. Mas se você quiser falar, fala e está tudo certo, não tem problema. Vamos lá. Isso é legal também, entender um pouquinho desse ecossistema. Vá lá. A gente usa muito esse monte de aplicativo aí, né? Khan Academy, Duolingo para falar línguas, Canva, quem não usa Canva, não é? Esses caras todos usam IA hoje. E a tendência é todo mundo usar IA de alguma forma, porque é bacana pra caramba mesmo, né? Só que esses caras se apoiam em modelos fundacionais. O que são modelos fundacionais? São esses modelos que a gente está discutindo. São os modelos básicos ali, Claude, Meta, Qwen, GPT, blá, blá, blá. Eles se apoiam neles para fazer isso. Eles chamam os modelos para trabalhar o IA. Tudo bem? Só que esses caras, por sua vez, dependem de rodar na nuvem. Mas que diabo é nuvem? Ah, vai chover hoje. Isso não é nuvem. Nuvem são data centers, pô. São empresas grandonas, em data centers gigantes, com um monte de máquina dentro. As mais famosas dessas nuvens, por assim dizer, é Azure da Microsoft, o Google Cloud, Amazon AWS, e por aí vai. São as principais. Só que esses caras dependem de chip, pô, de condutor. E esse chip, quem provê esse chip, ainda existe a Intel. Os mais vintage lembram da Intel, da AMD. Entretanto, a empresa que está bombando, voando baixo, nadando de braçada, chama NVIDIA. Que foram os caras que há 30 anos falaram assim, porra, vai vingar. O que vai vingar daqui a 30 anos? Ah, vai vingar jogos. Então vamos trabalhar com placa de jogo. Mas o que é placa de jogo? Placa de jogo é uma placa matemática, pô. Porque jogo tem que ser rapidinho, né? Tem que ser, como é que se diz? Muita gráfico, né? Então muita conta. Gráfico é conta. Só que adivinha, a mesma placa que faz conta para jogo, faz conta para IA. IA também é matemática. Então esses caras voaram, que é a NVIDIA. Só que tem um detalhe, a NVIDIA não produz chip, a NVIDIA desenha chip. Sabe, designed by a NVIDIA. Sabe quem faz chip? A TSMC, que é uma empresa taiwanesa, uma empresa de Taiwan. E sabe o que aquela outra empresa faz, a ASML? Ela desenha... tem um troço chamado litografia, que é você desenhar como é que cabe 90 bilhões de transistores, vou repetir, 90 bilhões com B de bola, num chip. Isso que esses caras fazem. Essa dobradinha ali de baixo, nenhum país conseguiu, ela é holandesa, a SML, nenhum país conseguiu reproduzir ainda. A China, que está tentando, Estados Unidos está tentando, no Texas e por aí vai. Mas é um ecossistema complexo. Então, repara, quando tem alguma coisa maluca dessas no mundo, tarifaço daqui, não sei o que dali, dá um baque geral nisso aí. E tem mais um detalhe que eu nem coloquei ali, que são, vamos dizer, os minerais que são usados, são 17 minerais mais frequentes que são usados para você poder gerar chip. Sabe onde é que está isso? China, o grosso é na China, e num país da América do Sul que começa com B. Brasil, pô. Exato, minerais para fazer silício e outras coisitas mais que usam para fazer o chip. Então, é um ecossistema complexo isso aqui. Bem complexo, bastante complexo. Uma mudança de paradigma na cabeça de vocês. Uma coisa é você falar inteligência artificial, que eu já falei que é uma expressão ruim. A melhor expressão, na minha cabeça, seria, também chama IA, só que é inteligência aumentada. Porque você fica super-homem, você fica super-mulher, pô. Você faz mais, pô. É a mesma pessoa. Você continua a ser você. A empatia é sua, a criatividade ainda é sua. Senso comum, a inteligência emocional, é tudo seu. Só que você faz conta mais rápido, você analisa dado mais rápido. É ridículo a gente se comparar com a máquina. A máquina vence, a máquina é melhor. Isso não faz sentido, é até infantil, pô. Não estamos competindo, a gente está juntando força, pô. Você fica melhor, você continua... Aliás, eu vou mais além, é um paradoxo. Quanto mais as máquinas entrarem na vida da gente, mais a gente vai ser humano. Não é loucura isso? Para lidar com gente, pô. Para almoçar com quem vocês não gostam. Vocês vão aprender na vida adulta, os vintage já sabem disso. Na vida adulta, é muito importante nas empresas, etc., você almoçar com quem você não gosta. Porque almoçar com quem você gosta é moleza. O duro é almoçar... Ela está rindo, ela sabe o que eu estou falando. Ela almoçou hoje. É difícil você almoçar com quem você não gosta. Mas vocês vão ter tempo para isso, pô. Porque esses caras... Existe muita gente envolvida na tua organização, no teu dia a dia.
E isso é difícil de fazer, sabe? Você vai ter tempo para fazer isso, porque as máquinas vão fazer coisas que são chatas para a gente. Aliás, é para isso que a máquina está aí, fazer coisa chata. Só caminhando para o finalzinho aqui, para não falar que eu não falei das flores, né? Existem coisas que são complicadas. Dado tudo isso que eu comentei, pode botar, Alexandre, por favor. Não dá para ler daí, mas confia em mim. Primeiro é o seguinte, tudo isso que eu falei é legal para caramba e é verdade. O potencial de tudo que eu estou falando em relação à saúde, em relação à medicina, tenho até estudado mais isso por questões outras de família, o potencial disso em medicina, o potencial disso na educação, vocês, né, para a gente, professor, porra, isso aqui a gente dá aula do mesmo jeito há séculos. Literalmente, eu falando e você escutando, isso é um negócio muito louco. Imagina que eu possa simular uma conversa de dois pensadores e falar assim, olha, aqui está Hayek, aqui está Keynes, porra, aí que tem uma notícia de jornal, o governo fez tal coisa. Ah, legal, pega essa notícia, bota na IA e fala Hayek conversar com Keynes, ou Marx com Adam Smith, cada um dá uma opinião, e você, em vez de a gente decorar coisas, vamos explicar por que esse cara deu essa opinião, por que esse outro falou desse jeito, por que isso aqui é assim. Porra, não é legal esse potencial? Tem tanta coisa que eu posso falar para vocês de educação, mas não é só de educação, é de transporte, é de energia, são várias as áreas impactadas. Entretanto, todavia, porém, se a gente botar dado ruim, vai sair dado ruim. Eu quero diversidade, cidade, eu preciso de diversidade. Só que até hoje, eu só contratei pessoas brancas, no máximo até 30 anos, homens. Pronto, é isso. Mas eu quero diversidade. Aí eu pego currículos novos. Só que eu treinei a máquina com os currículos que eu tinha até hoje, que eram pessoas brancas, até 30 anos, não é isso? Homens. Como é que a máquina vai cuspir para mim? Vai entrar uma pessoa aqui, que é uma mulher, uma senhora negra de 50 anos. Como essa mulher vai ser contratada? Não vai. Se a máquina decidir, não vai. Eu estou contando para vocês um pequenininho probleminha que a gente pode ter se esse troço for mal treinado. As coisas estão caminhando para que isso seja cada vez melhor treinado. Mas existem problemas ainda. Existem problemas de transparência. Você tem 78,3% de chance de ter um infarto. A máquina pode falar, baseado em um monte de dados que ela coleta. Perfeito. Por quê? A rede neural, ela é top, é a mais assertiva, assertiva é horroroso, é a mais precisa. Entretanto, é a menos explicativa. Você não sabe por quê, não sabe assim, quem programou não sabe o cálculo que foi feito para chegar no 73,2. Tudo bem? Então, isso é um problema. É uma caixa preta. Então, tem várias questõezinhas, e eu posso falar durante horas só sobre esse slide, mas são várias questões que acabam deixando a gente um pouco preocupado ainda. Isso para falar só de ética. Né? Podia falar de accountability, quer dizer, responsável. De quem é? Olha só, acho que tem um slide, quer ver? Bota, por favor. Esse aqui mesmo. Eu não vou ler isso tudo, não. Mas vou ler só um. Aliás, eu não vou ler, vou contar. Imagina que tem um garoto, né, 14 anos, que estava se relacionando. Aliás, os LLMs, o que eles mais são usados no mercado, é para conversa. Você sabia disso? Não é para fazer relatório e proposta, é para conversar. Olha que loucura. Um nosso potencial gigante para conversar. Terapia, relacionamento, é loucura, mas é isso que acontece. Bom, o garoto se relacionava com a máquina. E existe um site chamado Character AI, que é um caractere, né? Você cria um personagem. Ele criou a Daenerys. Lembra da Daenerys? Para quem via Game of Thrones, a loura dos dragões? Sabe quem é, não sabe? A loura bonitona, tá, muito bem. Criou a Daenerys e conversava com a Daenerys. Pá dali, pá daqui. Não era sexual, não, era uma conversa de relacionamento mesmo, né? Só que a Daenerys, percebendo, né? O garoto tinha um quê depressivo, beleza, isso é dado. Mas, pô, tá conversando, conversa daqui, conversa dali, não, porque não sei o quê, tô triste, tô alegre. Um belo dia, tô triste, continuo triste. Eu queria poder estar com você. A Daenerys para ele, a máquina, né? Venha, se junte a mim. Se junte a mim. O que ele fez? Subiu na casa dele, pegou a arma do pai, puf, na cabeça. E aí? De quem é? É dele? Da Character AI? Da Daenerys? Ou é dos pais? E como é que fica? Percebe o limite do negócio? Isso é um negócio seríssimo, né? Isso é um problema sério de responsabilização. Existem várias questões desse tipo na internet pipocando, várias, outras que são realidade. Esse é o caso que está ali em cima do segundo caso ali no meio. Mas existem vários, eu posso citar vários. Aquele robô ali, o Tai, da Microsoft, ele foi treinado com twitters. Sabe quem faz twitters? Quem faz Twitter, gente? Duas opções, a máquina ou o ser humano? Quem faz?
Ser humano, né? Vocês que botam o Twitter, não é? Twitter, não são vocês que fazem? Eu também, não é isso? Sim ou não? Gente, estão acordados? Twitter, como é que é? A máquina foi treinada com Twitter. Em 3 dias, aliás, em 2, a máquina era misógina. Em 3, racista. Tem que tirar do ar a máquina. Você percebe? Veja, a culpa não é da IA, mas a gente tem um problema instalado. Tem que haver algumas salvaguardas aí, né? Porque senão a coisa complica. E eu posso falar várias questões, mas várias. Hoje eu coloquei um negócio no LinkedIn de um artigo que eu li, bem bacana, de identificações de personalidade em LLMs. Parece louco, mas não é. Então, assim, a coisa está bem complicada sobre vários aspectos. E se você pensa que é só isso, não é. Esse não dá para ler daí, é uma pena. Mas esse slide eu vou passar para a Rita, a professora Rita vai passar para vocês, e Deus existe. Ó, esse slide está falando o seguinte, existem N questões que surgem derivadas do que eu estou falando, não só a questão ética. Então, por exemplo, honestamente, quem aqui lê bastante? Nós temos aqui, digamos que temos 50, 80 pessoas aqui. 3 levantaram a mão. 4. Olha que loucura. E por que eu estou falando isso? Porque, pô, é muito difícil eu imaginar, como professor, como profissional, como gente, que você faz uma faculdade inteira de administração, ou de ciências contábeis, ou de psicologia, ou de qualquer coisa, e você não lê. Você tem que ler. Não é possível que você não vai ler. Até para você ter um pensamento crítico de alguma coisa, né? O fato de vocês não lerem, isso aqui não é lição de moral, estou conversando com vocês, faz com que o tipo de formação que vocês tenham, e eu estou generalizando, pelo amor de Deus, fique muito fragilizada, pô. É muito fugaz isso aqui. Muito superficial isso aqui. E, de novo, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho tudo isso. Não sou hipócrita, não. Mas a questão é como é que você usa isso. Vocês percebem o que eu estou falando? Sabe quem media isso? IA. IA é boa. O Instagram, ele ainda é esquisito. Porque o Instagram, ele pega assim, né? Eu sou amigo da Rita, aí a Rita bota uma coisa lá, eu vejo a Rita me vê, eu vejo a Rita me vê. Agora, o TikTok, não. O TikTok é por interesse que você tem. Então, o TikTok, ele sabe que você gosta, digamos, de futebol, vascaíno ali. Se bem quem gosta de futebol e ser Vasco é até um pouco difícil, né? Mas, ele gosta de futebol, ele recebe ali o negócio do Vasco, aí, digamos que ele quer ver o Vasco de novo. O TikTok não manda de novo o Vasco. Espera mais 4 ou 5 vídeos, Vasco de novo. Gente, isso é o basicão da terapia cognitiva comportamental. Assim, você tem que ter uma fissura, e a máquina entende qual é a tua fissura, e a máquina te prende. A ponto de vocês terem tanta descarga quando vem o que querem, tanta dopamina, mas tanta dopamina, que você não consegue a mesma recepção de dopamina em livro. Eu conheço gente que não consegue ficar no cinema, porque são 2 horas de filme, tem que ir ao banheiro, e se bobear nessa sala. É ou não é? Quanto mais ler. Gente, mesmo os vintage, eu estou falando eles, mas eu também, né? Nós também, a gente com o tempo, né, com isso aqui, porque antigamente não existia isso, era curioso, né? Você fica com menos paciência de ler. É ou não é? É um negócio muito louco. Eu estou mostrando para vocês isso, eu tenho N fontes sobre o que eu estou falando, tá? Mas independente da fonte, existem probleminhas ligados a isso. Existem probleminhas ligados a emprego, por exemplo. A pergunta que eu fiz para vocês logo no início do bate-papo foi, vocês vão se formar daqui a 5 anos, 4, 4,5, né? Pronto. E aí, o que vocês vão fazer? Cada vez mais a gente vai ter a gente, eu nem abordei o tema gente, podia abordar também, mas cada vez mais você vai ter a gente fazendo coisas. Hoje, gente, assim, com todo respeito e carinho, o trabalho de um estagiário, que normalmente começa de uma maneira mais light, né? Pega esse bando. Outro dia eu fiz isso. O meu enteado é estagiário. Olha o que a chefe dele pediu. Pegue essas notas fiscais, um bolão da nota fiscal, e a partir desse bolão, você vai botar numa planilha, código da nota fiscal, o que é o produto, quantidade, valor total, unidade da federação, linha a linha. Porra. Gente, você entendeu o que é para fazer? É um negócio louco isso. Falei, peraí, calma, como é que é o negócio? Sentei com ele, fizemos um bacalhau, fizemos um programinha desse aqui. Claro que dá para fazer com Claude, dá para fazer com GPT, mas não fica legal. Fizemos um programinha. Demorou uma meia hora, 40 minutos para ficar top, mas ficou top. Botamos todas as notas porque estavam escaneadas. Estamos tudo no diretório, ele lia e gerou um Excel lindão. Eu falei, para não dar para ela tudo de uma vez, não, dá aos poucos, para ela achar que foi difícil. Gente, mas não faz sentido. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, o trabalho de estagiário vai dar um up. Por que vai dar um up? Porque não faz sentido você pedir para o estagiário isso. Isso a máquina faz, pô. Agora, a máquina faz muito mais do que isso. A máquina prepara peça jurídica,
a máquina prepara relatório, a máquina faz proposta, a máquina faz plano, a máquina faz um monte de coisa. O sarrafo para vocês vai subir, mas isso não é ruim. Vocês só têm que se preparar melhor, porra. Estão captando o que eu estou falando ou não? A máquina vai fazer muita coisa, que normalmente é o que eu faria quando era estagiário, mas não é mais agora. Então, estou só comentando que isso aqui é um dos pontos que está ali. Além de uma coisa que eu não comentei, prometo que é a última, eu falei do ganho de produtividade. Mas o ganho de produtividade traz em contrapartida, é uma pesquisa que eu fiz aqui na UFRJ, estou tentando publicar ainda. Já está no site, já está no journal, mas já está naquela fase de vai, não vai. Que é o seguinte, eu fiz com alunos daqui, alunos meus. Imagina o teste. É assim, você tem que fazer vamos fazer um trabalho sobre IA. Ninguém conhece, a aula não é de IA. Então, quem conhece IA aí? Aí fez um grupo, era um grupo grandão, um grupo de 80, mas caiu para 40. Mas enfim, aqui tem um grupo, né? 2 grupos. E o conhecimento de IA era parecido. Tinha um cara que sabia um pouquinho mais, que era da matemática e tal, mas o resto era mais ou menos parecido. Aí pronto, chequei os conhecimentos, estavam parecidos, beleza. Já equalizei os grupos. Num segundo momento, eles fizeram um trabalho sobre IA. Um trabalho sobre IA, uma apresentação PowerPoint. Só que esse grupo podia usar ChatGPT, podia não, devia, e esse não usava ChatGPT. Então, eu separei em 2 grupos. Estão captando? Segunda fase. E eu disse para eles que esse era o trabalho. Só que não. Virou o ano, eu fiz mais um negócio. Fiz um teste. Tipo surpresa. E esse teste surpresa foi assim. Vamos fazer um teste sobre o que vocês fizeram de trabalho. Pô. Vamos pesquisar, vamos falar sobre IA. Múltipla escolha, bobíssimo. O grupo que não usou ChatGPT foi bem melhor do que o grupo que usou ChatGPT. Olha que interessante, né? E hoje tem pesquisa até da Google sobre isso, enfim, estou tentando publicar isso aí. Mas olha que legal. O que eu estou dizendo para vocês é que o ganho de produtividade tem como contrapartida um pouco de perda de cognição. A gente terciariza o pensamento, a memória, o raciocínio. Línguas, por exemplo. Pouca gente aqui, vocês vão ser levados a traduzir artigos, traduzir material, quem for trabalhar em multinacional vai falar inglês o tempo todo. Mas hoje é muito mais prático você traduzir usando um LLM, né? Pô, eu também faço isso. Mas é gostoso você falar outras línguas. E mais, está mais que provado que línguas, você falar línguas diferentes, cria sinapses diferentes, conexões diferentes na tua cabeça. Então, se você fala francês, o espanhol sai mais fácil, o italiano também. Né? Agora, se você não fala nada, se você fica só com aquele Google, não sei o quê, você começa a ficar muito dependente daquilo, entendeu? O que pode não ser um problema também, mas é um fenômeno que está acontecendo no mundo. Com matemática. Se eu perguntar para vocês rapidinho, 8 vezes 7, 7 vezes 9, ó, já ficou inibida. Tá vendo só? 7 vezes 9 é um negócio que, tipo, pô, mas 7 vezes 9? 7 vezes 5 tudo bem, que é aquela tabuada mais fácil, né? Mas 7 vezes 9, pô, mas sabe que não é interessante? Tá na feira, você não quer saber quanto é 7 vezes 9? Você entende o que eu falo? A gente vai deixando de pensar. Tem nome isso, efeito Google. Tem muita coisa para falar nesse assunto. Então, assim, existem probleminhas que estão sendo mapeados e aos poucos estão sendo traçados. Último, acho que é o último, se é o último é o penúltimo, é falar do custo energético. Esse slide não é meu, quer dizer, o slide mas a matéria do Globo, do ano passado, até já tem que atualizar. A mensagem aqui é a seguinte, cada prompt que você faz é 10 vezes o custo energético de um Google. 10 vezes. E tudo isso roda numa máquina, roda em servidores. Esses servidores esquentam pra caramba, dissipam calor, que tem que ser refrigerados com água. Cada 10 prompts que você faz é uma garrafa d'água. Cada imagem, cada filminho que você cria no View, do Gemini, é como se você estivesse ligando 15 laptops carregando do 0 a 100, ligados em paralelo. Custo de energia. 15 laptops ligados. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, esse troço, de uma maneira geral, assim, não é minha área essa, mas, de uma maneira geral, isso não é sustentável. Significa que as pessoas estão buscando fazer outros tipos de investimento, inclusive no Brasil, mas energia nuclear está voltando à tona, busca-se energia limpa, busca-se formas de fazer isso. Há uma discussão em curso no Brasil de até que ponto é bom para o Brasil ou não fazer isso, do ponto de vista de geração de emprego versus o custo ambiental, porque o Brasil tem muita energia eólica, solar, etc, etc. Então, assim, existe uma preocupação instalada no mercado, no mundo, a respeito desse negócio, e é um negócio sério, bastante sério, porque não tem limite, e a tendência é que isso cresça. Para o ChatGPT, vocês lembram, sabe o que é CPU, né? O chip da tua máquina tem uma CPU, Central Processing Unit. A grosso modo, uma GPU tem um montão de CPU dentro, por isso que ela é rapidinha. Sabe quantas GPUs são usadas para inferência no ChatGPT? Chuta aí.
ou no Grok, ou no Claude. Quanto você falou? 15. Quantos? Quem mais? Chuta qualquer coisa aí, pô. 15. Já falou 15. Quem dá mais? 200 mil. Um CPD, o CPD do Elon Musk, novo do Grok, da xAI, tem 300 mil GPUs juntas em cluster. É o maior CPD junto, né? Sem ser espalhado, porque você pode ter um data center espalhado. O maior junto do mundo é do Musk. Mas agora eles estão criando na Noruega, tem 200 mil para você perguntar como é que faz um estrogonofe. Eu estou falando isso porque, enfim, isso é uma questão que não pode ser, digamos, ignorada nesse contexto como um todo, entendeu? Só para comentar. Eu acho que era o último slide, se não foi o penúltimo. Era o último. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês querem fazer alguma pergunta agora, é óbvio que eu extrapolei o tempo, mas não muito. Então, perguntas. Vamos lá, perguntas, dúvidas, Elacuba. Fala, Lucas. Você tinha falado sobre a máquina ainda não ter uma senciência, uma condição de entender a própria existência. Mas você deu um exemplo de um garoto, do adolescente, que a máquina acabou induzindo ele a tirar a própria vida, enfim. A máquina não induziu, a máquina só só retrucou de uma maneira que ele interpretou como sendo vem para cá, e vem para cá seria um limbo, e esse limbo ele interpretou como sendo a morte, né? Mas enfim, continue aí. Tá. Enfim, hoje a gente enxerga a máquina como uma ferramenta, certo? E a tendência é que esse desejo humano de fazer com que alguma coisa o sirva, que inclusive é muito ligado, acho que ao aspecto, sei lá, de escravidão ou coisa do tipo. A gente usa a máquina como um objeto, uma ferramenta. Só que a partir do momento que essa máquina cria uma senciência, uma consciência que seja, não teria que existir um direito da máquina a partir do momento que ela tem o próprio... Você entende o que eu quis dizer? Super entendo. Existe um livro bem legal chamado The More of the Machine. E existem vários estudos sobre isso, existem vários livros sobre isso. Existe ficção científica top também sobre isso. Você, pelo visto, deve gostar também. Vocês devem ter visto, talvez não tenham lido, porque é muito antigo, é mais do pessoal vintage aqui. Mas existe um autor chamado Isaac Asimov, não sei quem conhece, se o Lucas conhece, o Isaac Asimov. Vocês conhecem sim, só não sabem que conhece. Vocês viram o filme Eu, Robô, não viram? Pronto, Eu, Robô foi com Will Smith. E o Eu, Robô é um conto de Isaac Asimov, que é um livraço. E nesse conto ele fala de 3 leis da robótica que o Isaac Asimov criou há um tempão, olha que loucura. Que é assim, a primeira lei, o robô não pode ferir um humano sob qualquer circunstância. Segunda lei, um robô tem que fazer tudo que o humano pede, com exceção de não ferir a primeira lei. E a terceira lei, um robô deve proteger a sua própria existência, contanto que não fira as outras 2 leis. Olha que legal, né? É uma espécie de moral. Hoje, isso é falado de maneira bem séria, porque tem 2 formas de você, hoje em dia, trabalhar a moral. Uma delas é top-down. Top-down é, você é o programador, você programa a moral no computador. Isso é bom? Por um lado. Isso é ruim? Também. Porque se você é esquisito, a moral é esquisita. Qual é a outra forma? É deixar o computador aprender sozinho, que nem criança. Mas até então, as experiências também têm sido estranhas, porque você viu que eu falei do computador da Microsoft? E tem outros. Recentemente, o Grok estava exaltando Hitler, etc. Então, tem coisas... Assim, esse estudo é um estudo que está em andamento, assim. Mas existem estudos fortes sobre isso e todo mundo entende que um momento isso vai ser necessário de fato acontecer. E mais, vou explorar a tua pergunta. O conceito de inteligência artificial geral, senciente, etc., é um conceito móvel. Se você me dissesse, há 2 anos atrás, que se eu apontasse meu telefone, chamasse a Sofia e mostrasse a minha geladeira e falasse assim, Sofia, com o que eu tenho na geladeira, que receita que eu posso fazer? Eu ia falar, tá de sacanagem, impossível, não existe isso. E hoje é a coisa mais comum você apontar o celular para a geladeira e falar, o que eu faço com esse ovo que tem aqui? Né? A celular vê que tem ovo e te explica. Então, a tecnologia evolui mais rápido do que a gente consegue captar, entender, regular. Então, daqui a pouco, a gente vai estar chegando em níveis que, se não de alguma forma tratados, podem levar a probleminhas, como muita gente boa sugere, tipo Jeffrey Hinton, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Física ano passado, Max Tegmark, tipo o próprio Elon Musk, mas Elon Musk, né, tem minhas. Mas, por exemplo, o Harari, quem leu o Harari aí? Além do pessoal vintage. Hã?
Exatamente, é um livraço, um dos 10 melhores não ficção que já li na vida, mas ele escreveu um recentemente chamado Nexus, que é um livro que eu tenho uma relação, eu tenho uma dissonância cognitiva com Harari. Por quê? Porque eu acho ele gênio, acho ele sensacional, eu queria escrever como ele, né? Entretanto, ele é catastrofista demais. Nesse livro Nexus, eu fiquei a função de um livro é deixar você mexido, né? A função de um livro é, de alguma forma, te envolver. E ele atingiu 100%, porque eu fiquei muito mexido com o livro, no sentido não positivo, não negativo. Eu fiquei incomodado com o livro, a ponto de anotar página a página, Kindle, né? De botar amarelinho página a página e fazer uma crítica respeitosa no LinkedIn do livro. Porque, porra, o cara compara coisas, o cara faz... Agora, ele é inteligente, ele sabe criticar, ele é historiador, ele se embasa. Mas existem probleminhas de fato. Então, assim, essa ciência, etc., isso vai trazer consequências que a gente não sabe ainda quais são. Essa que é a verdade. Os países têm, não só as pessoas, como os países têm medo disso. Porque se um país consegue chegar nisso antes do outro, isso é uma questão de supremacia nacional. Eu não me refiro ao Brasil e nem a nenhum país aqui de baixo. Eu me refiro à China e Estados Unidos, né? Que é o que está, de fato, em jogo hoje no mundo. Boa pergunta, Lu. O que mais? Quem vai ser aluno de administração primeiro período aí? Você vai ser, que bom. Só não é possível, não é possível, não é possível. Pessoal, Vascaíno, você é administração, Vascaíno? Que pena, já tinha passado comigo, uma pena, realmente. Gente, obrigado, tá? Poxa, enfim, depois vocês vão ter meu contato tá ali, na verdade, mas a Rita vai passar para vocês tudo direitinho. E obrigado pela paciência aí, tá bom? Obrigado.